Senta lá dentro que eu tenho que tossir. Isso. Boa noite a todos, meu nome é Silvia. No corpo búdico, como vocês viram, tem o subconsciente, né? É ali que está o subconsciente. E agora, no metal inferior e superior, nós vamos achar o inconsciente, que a colega estava perguntando lá, né? E o superconsciente, que eu também nem sabia que existia, né? Então nós vamos achar nesse corpo mental que é dividido entre inferior e superior. Então o conceito do metal: grande arquivo que contém toda a memória evolutiva da alma. Possui a capacidade de organizar e arquivar experiências, ações e consequências correspondentes. Nele originam-se as faculdades mais complexas da alma, desde o desenvolvimento do instinto até o atributo da razão. Então aí já está aquela parte, né, que a gente tem a intuição até chegar na razão, né? Então tem as duas partes nesse mental. Pode passar. Então aqui então está uma foto, né, de um corpo físico, né, que vai chegando até lá nas imagens, nos pensamentos, nas emoções e nos fatos. O que seriam os fatos? Coisas acontecidas em outras vidas. As emoções são pura e unicamente os sentimentos, né, das pessoas, os pensamentos, tanto os bons quanto ruins. Nesse corpo mental a gente vai encontrar isso. E as imagens, que são coisas que acontecem às vezes com a gente fica pensando, poxa, mas eu já estive nesse lugar, eu lembro que em algum lugar esse momento já aconteceu comigo, em alguma vida, né? Acho que todo mundo já passou por esse episódio, né? Então é nessa parte que vai encontrar isso. Corpo mental inferior é o terceiro corpo da aura. Aparece geralmente com uma luz amarela brilhante. Vocês podem ver ali. Está próximo da cabeça e dos ombros, se estendendo até o corpo. O que esse corpo é muito importante? É um veículo de ligação e harmonização. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos nossos sentidos, né? Todos sabem que é pelo som, pelo tato, pela visão. Então ele conserva, aliás, é importante, desculpa, já me perdi, através do sentido. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos sentidos. Possui capacidade não só de arquivar, mas de lembrar, argumentar e analisar todas as ocorrências. Está mais relacionado com o ego, ou personalidade encarnada. Entendeu, Kika? O corpo mental superior é uma memória criativa que pode ser percebida pela vidência, responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o conhecimento filosófico. Representa a condição moral mais superior do espírito. É sede de virtudes e de graves defeitos. Pode passar? Aqui eu achei um desenho que eu achei muito interessante. As enfermidades do corpo mental. Quando que a gente observa que aquela pessoa está gravemente atingida no seu corpo mental? Quando ela tem uma necessidade exagerada de se expressar e falar sobre si mesma. Então ela chega assim esbaforida, porque eu sou isso, eu tenho isso, eu posso isso, né? A dificuldade de se autoexpressar e assumir sentimentos, pensamentos e necessidades. Às vezes ela está precisando muito de alguma coisa, está necessitando muito daquilo ali, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, ela não consegue pedir nada para ninguém. A incapacidade de dar opiniões, ideias, preocupações e emoções. Possuir uma raiva que provoca tristeza. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho um ódio muito grande. Então é uma pessoa que a gente já pode observar que ela está doente.
Dificuldade de se comunicar, manifestada na pronúncia incorreta das palavras. Então a pessoa quer se comunicar, mas fala tudo errado. Poxa, mas não era aquilo que eu queria falar. E acaba falando tudo errado. E eu vi também, que eu pesquisei aqui, que eu achei muito interessante, quais são, isso aqui são os sintomas, as doenças que a gente pode ter quando tudo isso está em desequilíbrio. Então são, quando o corpo mental adoece, acaba atingindo o corpo físico através do rebaixamento vibracional na região do chakra laríngeo. E podemos surgir doenças nos seguintes órgãos: na garganta, infecção, laringite, faringite, amigdalite, gagueira, etc. Nas glândulas tireoides e paratireoide. Na boca, gengivite, mau hálito, infecções, língua presa, dores gerais, né, na boca. Nas articulações da mandíbula, dores e inflamações. Nas cordas vocais, perda até de voz. Na traqueia, na laringe, na faringe. Senta lá dentro que eu tenho que tossir. Isso. Boa noite a todos, meu nome é Silvia. No corpo búdico, como vocês viram, tem o subconsciente, né? É ali que está o subconsciente. E agora, no metal inferior e superior, nós vamos achar o inconsciente, que a colega estava perguntando lá, né? E o superconsciente, que eu também nem sabia que existia, né? Então nós vamos achar nesse corpo mental que é dividido entre inferior e superior. Então o conceito do metal: grande arquivo que contém toda a memória evolutiva da alma. Possui a capacidade de organizar e arquivar experiências, ações e consequências correspondentes. Nele originam-se as faculdades mais complexas da alma, desde o desenvolvimento do instinto até o atributo da razão. Então aí já está aquela parte, né, que a gente tem a intuição até chegar na razão, né? Então tem as duas partes nesse mental. Pode passar. Então aqui então está uma foto, né, de um corpo físico, né, que vai chegando até lá nas imagens, nos pensamentos, nas emoções e nos fatos. O que seriam os fatos? Coisas acontecidas em outras vidas. As emoções são pura e unicamente os sentimentos, né, das pessoas. Os pensamentos, tanto os bons quanto ruins. Nesse corpo mental a gente vai encontrar isso. E as imagens, que são coisas que acontecem às vezes com a gente fica pensando, poxa, mas eu já estive nesse lugar, eu lembro que em algum lugar, esse momento já aconteceu comigo, em alguma vida, né? Acho que todo mundo já passou por esse episódio, né? Então é nessa parte que vai encontrar isso. Corpo mental inferior é o terceiro corpo da aura. Aparece geralmente com uma luz amarela brilhante. Vocês podem ver ali. Está próximo da cabeça e dos ombros, se estendendo até o corpo. O que esse corpo é muito importante? É um veículo de ligação e harmonização. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos nossos sentidos, né? Todos sabem que é pelo som, pelo tato, pela visão. Então ele conserva, aliás, é importante, desculpa, já me perdi, através do sentido. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos sentidos. Possui capacidade não só de arquivar, mas de lembrar, argumentar e analisar todas as ocorrências. Está mais relacionado com o ego, ou personalidade encarnada. Entendeu, Kika?
O corpo mental superior é uma memória criativa que pode ser percebida pela vidência, responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o conhecimento filosófico. Representa a condição moral mais superior do espírito. É sede de virtudes e de graves defeitos. Pode passar? Aqui eu achei um desenho que eu achei muito interessante. As enfermidades do corpo mental. Quando que a gente observa que aquela pessoa está gravemente atingida no seu corpo mental? Quando ela tem uma necessidade exagerada de se expressar e falar sobre si mesma. Então ela chega assim esbaforida, porque eu sou isso, eu tenho isso, eu posso isso, né? A dificuldade de se autoexpressar e assumir sentimentos, pensamentos e necessidades. Às vezes ela está precisando muito de alguma coisa, está necessitando muito daquilo ali, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, ela não consegue pedir nada para ninguém. A incapacidade de dar opiniões, ideias, preocupações e emoções. Possuir uma raiva que provoca tristeza. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho um ódio muito grande. Então é uma pessoa que a gente já pode observar que ela está doente. Dificuldade de se comunicar, manifestada na pronúncia incorreta das palavras. Então a pessoa quer se comunicar, mas fala tudo errado. Poxa, mas não era aquilo que eu queria falar. E acaba falando tudo errado. E eu vi também, que eu pesquisei aqui, que eu achei muito interessante, quais são, isso aqui são os sintomas, as doenças que a gente pode ter quando tudo isso está em desequilíbrio. Então quando o corpo mental adoece, acaba atingindo o corpo físico através do rebaixamento vibracional na região do chakra laríngeo. E podemos surgir doenças nos seguintes órgãos: na garganta, infecção, laringite, faringite, amigdalite, gagueira, etc. Nas glândulas tireoides e paratireoide, na boca, gengivite, mau hálito, infecções, língua presa, dores gerais, né, na boca. Nas articulações da mandíbula, dores e inflamações. Nas cordas vocais, perda até de voz. Na traqueia, na laringe, na faringe, no pescoço, cistos, tumores e até o câncer. E nas vértebras cervicais. Então, às vezes a gente fica imaginando, né, quantas doenças acontecem e está tudo ali, ó. De um desequilíbrio de um dos nossos corpos. Então, quando eu li essa parte, assim, eu achei muito interessante, muito linda até, sabe? Porque eu mesma fui acometida de muitas dessas doenças e hoje eu sei que, com certeza, o meu corpo estava em desequilíbrio. Então, é muito importante a gente estudar realmente para ver que, como diz esse livro que a Adriana falou para mim, vai ler, Silvia, esse livro, Cura e Libertação. Tem tudo a ver com essa parte do nosso corpo. A parte ali do inconsciente, então o nosso inconsciente está no mental inferior, no corpo mental inferior. E o nosso superconsciente está no mental superior, que é aquela parte que cuida mais da tecnologia, daquela parte mais superior mesmo do nosso corpo. Acho que seria isso. Não sei se eu consegui explicar direitinho, né? Sou bem leiga, mas... Dona Tânia? Eu hoje devo estar com o meu mental, meu corpo mental bem fora da casinha, porque a minha voz está horrível. Teve coisas aqui que até eu não sabia sobre esses negócios das doenças. Eu sei que tanto o corpo mental como o mental inferior e o superior traz os egos de personalidades com fortes tendências de mando e de querer dominar as coisas. Por nós ter sido em outras vivências
pessoas que mandamos bastante, como Madre Superiora. Vocês estão rindo, você sabe que eu fui, né? General, o rei, o governador. Ficam arquivadas lá. Ficam arquivadas no búdico, mas eles vão se manifestar através desses corpos, tá? A semana que vem nós vamos estudar as personalidades. Esqueci de falar dos vícios também, né? Tá, então Que vem também é ali. Não, é só nessa parte também que fica. Sim. Essa busca de vícios, de coisas, né? Todos os vícios também estão gravados nesses corpos aqui, tá? Quem é que tinha... o que foi ali, Regina? O que você queria perguntar? Não é... Então tá, vamos, mais alguma colocação, gente? Vamos lá, pessoal. Você? Não, o quê? Eu. Quer colocar alguma coisa? Hoje passou rápido o tempo. Ficou muito bom, eu gostei. Todos os estudos foram válidos. Todos foram... Tudo acrescenta. Assim, ó, se a gente quer melhorar o corpo mental, ele tá mal. Se equilibrar. É no passe que a gente consegue. Você pode melhorar. outras coisas. Você melhorando, que nem ela falou ali do lendo Cura e Libertação, você vai vendo que a tua mente é responsável por tudo isso aí. Eu hoje estava vendo E mesmo os outros corpos, a tua vivência vai melhorar tudo aquilo que você tem. Sejam de doenças na ordem física, como na de ordem espiritual. Tá? Se você se modificar, você vai melhorar. Hoje eu estava vendo eu até não me lembro quem foi que me mandou no Face, um menino, ele estava sentado numa praça com o sapato rasgado, a roupa rasgada, todo bem maltrapilho. E ele chegou e foi sentar no banco da praça, tinha um menininho com um tênis novinho, a roupa bem arrumadinha e tudo, e ele ficou revoltado com aquilo. E ele foi e saiu dali, sentou numa beira de uma árvore, pegou o sapato com a mão e começou a conversar um sapato com o outro. E ele disse assim: eu quero ser aquele menino. E o pensamento dele foi tão forte que ele acabou transmutando a energia dele, porque isso você sabe que eu não posso ser você ou você nessa encarnação, mas eu estou dando um exemplo como você pode mudar as coisas. E o pensamento dele foi tão forte, que ele se viu como aquele menino. E o menino que estava lá sentado se viu lá na beira da árvore, todo rasgado com o sapato ali. Se vocês vissem a felicidade do menino que ficou com o sapato rasgado e com a roupa rasgada, porque ele pôde caminhar. O outro não podia caminhar. E ele acabou o que estava rasgado sendo aquele menino que andava na cadeira de roda. Então, por isso, o nosso pensamento é forte, é um pensamento que pode mudar a nossa existência de agora. Você pode dizer não para as coisas, você pode ter... como assim dizendo, ó, meu mental aí tá atrapalhando, não sai a palavra direito. Você tem a capacidade mental de mudar. Para isso você pode buscar energia no búdico, na energia física que você tem. Você vai mudando tudo isso aí, tá? Mais alguma coisa? Vamos lá, Celina. Em relação à pergunta que ela fez, que é difícil a gente furar essas enfermidades, eu gostaria aqui de lembrar que de Aquino, por exemplo, em seu livro A Física dos Milagres, diz o seguinte: se você souber que seu pensamento tem uma função de onda e essa função de onda vai colapsar, vai se concretizar, o que você deve fazer? Você deve controlar o seu pensamento. Fazer um esforço diário para você controlar seus pensamentos. Por exemplo, possuir raiva que provoca tristeza. Eu posso
me questionar diariamente, através da reflexão, da oração, ou de uma meditação, por exemplo, de criar outro tipo de pensamento. Então eu vou ter serenidade. Jesus não fazia milagres quando tinha tumulto, barulho. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele mandou que a turma fosse embora, porque eles não acreditavam. E quando uma pessoa não acredita ou é contra, os milagres não sucedem em nossa vida. Então a gente tem que educar fortemente o nosso pensamento como o único meio capaz de a gente se espiritualizar. É difícil. Por isso que a gente orar e vigiar. orar e vigiar, mas é muito difícil você orar, só orar e vigiar. Tem uma passagem na Bíblia que eu não sei qual é a passagem, se não me engano é em Efésios, que tem o seguinte: quando você entra no teu quarto e ore. Isso é uma passagem bíblica. Não que você precise entrar no quarto físico, e lá no quarto onde tem cama e coisa assim. É você entrar dentro de você e fazer a oração. Você pode estar na rua, pode estar na praia caminhando, você elevando o teu pensamento a Deus, você está entrando dentro de você. Porque o quarto é aquele que guarda os maiores momentos da vida da gente, onde a gente fica mais tempo. E ali foi uma citação que tem, eu acho que é em Efésios, eu não tenho bem certeza. Que você entra no teu quarto e... Por que tem muita gente que vai fazer a oração assim? Por que nós recomendamos o Evangelho no lar? Vamos fazer o Evangelho no lar, não sozinho, nós podemos fazer em conjunto. Porque Jesus também disse: quando 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Então, se todos aqueles que estão fazendo a prece unidos estiverem em harmonia naquela situação, com um pensamento só, eles também estão fazendo uma vibração com mais força ainda. Por isso que quando também a gente está aqui no trabalho espiritual e existe uma sintonia muito forte de espíritos, às vezes zombateiros ou espíritos magos, o que vocês fazem? Oração. O que se faz quando se pega um mago que bem remitente, que não quer mudar? Manda amor dele. A oração é o principal. E o que o dirigente vai doar para esse espírito? Amor. Porque não existe, por mais perverso que seja, que não tenha o amor dentro de si. Coração mais endurecido que não se dobre ao amor. Você não precisa ir buscar pirâmide, cápsula, que nem no começo a gente buscava. Se você botar a mão no cardíaco dele, não importa seja a mão direita ou a mão esquerda, que vai valer aquilo que você está pensando, você está mandando aquela energia para o cardíaco dele, onde que você vai transmutar essa energia. Não precisa nem você falar. Você vai fazendo com que ele mude as atitudes dele só através do amor. Tá certo que existem técnicas dentro da apometria que você pode dissociar, todo mundo sabe, que já viu aqui no trabalho, que porque quando o espírito é bem forte, ele não vem sozinho, ele já vem com outros eus deles, que seriam outras personalidades, que nós vamos estudar semana que vem, acoplada a uma só para ter mais força. Então você vai dissociar, passar para um médium ou para outro, aonde nós vamos fazer doutrinações diversas. Na hora que dissocia, é como se faz o salto quântico, ele perde um pouco da força, tá? Alguma colocação sobre isso? Se tu falar bem alto, eu vou falar alto, então. Bom, eu vou apresentar o grupo do corpo búdico. Pode passar. O corpo búdico é o segundo ou o sexto corpo do agregado humano. Pode ser conceituado como o envoltório mais próximo do espírito. E também é considerado o verdadeiro perispírito.
que eu trouxe uma figura para ilustrar. Então lá está o corpo átmico, ele fica abaixo ou antes do corpo. Pode passar. É composto por 3 almas distintas que são instrumentos de manifestação do espírito. A alma moral, que tem como principal função distinguir o bem e o mal. Ela tem a forma de um pequeno sol em chamas. A alma moral, ela impulsiona o espírito à obediência das leis onde ele está encarnado. E também ela comanda o comportamento da personalidade em que está encarnada. Pode passar. A alma intuitiva proporciona o iluminismo, a manifestação da intuição pura, da inspiração do gênio científico, literário e artístico. Tem a forma de uma ponta de lança triangular que irradia chamas ramificadas com movimento lento e circular. Ela funciona como um Senta lá dentro que eu tenho que tossir. Isso. Boa noite a todos, meu nome é Silvia. No corpo búdico, como vocês viram, tem o subconsciente, né? É ali que está o subconsciente. E agora, no metal inferior e superior, nós vamos achar o inconsciente, que a colega estava perguntando lá, né? E o superconsciente, que eu também nem sabia que existia, né? Então nós vamos achar nesse corpo mental que é dividido entre inferior e superior. Então o conceito do metal: grande arquivo que contém toda a memória evolutiva da alma. Possui a capacidade de organizar e arquivar experiências, ações e consequências correspondentes. Nele originam-se as faculdades mais complexas da alma, desde o desenvolvimento do instinto até o atributo da razão. Então aí já está aquela parte, né, que a gente tem a intuição até chegar na razão, né? Então tem as duas partes nesse mental. Pode passar. Então aqui então está uma foto, né, de um corpo físico, né, que vai chegando até lá nas imagens, nos pensamentos, nas emoções e nos fatos. O que seriam os fatos? Coisas acontecidas em outras vidas. As emoções são pura e unicamente os sentimentos, né, das pessoas, os pensamentos, tanto os bons quanto ruins. Nesse corpo mental a gente vai encontrar isso. E as imagens, que são coisas que acontecem às vezes com a gente fica pensando, poxa, mas eu já estive nesse lugar, eu lembro que em algum lugar esse momento já aconteceu comigo, em alguma vida, né? Acho que todo mundo já passou por esse episódio, né? Então é nessa parte que vai encontrar isso. Corpo mental inferior é o terceiro corpo da aura. Aparece geralmente com uma luz amarela brilhante. Vocês podem ver ali. Está próximo da cabeça e dos ombros, se estendendo até o corpo. O que esse corpo é muito importante? É um veículo de ligação e harmonização. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos nossos sentidos, né? Todos sabem que é pelo som, pelo tato, pela visão. Então ele conserva, aliás, é importante, desculpa, já me perdi, através do sentido. Conserva a consciência cronológica e avalia o mundo através dos sentidos. Possui capacidade não só de arquivar, mas de lembrar, argumentar e analisar todas as ocorrências. Está mais relacionado com o ego, ou personalidade encarnada. Entendeu, Kika? O corpo mental superior é uma memória criativa que pode ser percebida pela vidência, responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o conhecimento filosófico. Representa a condição moral mais superior do espírito.
é sede de virtudes e de graves defeitos. Pode passar? Aqui eu achei um desenho que eu achei muito interessante. As enfermidades do corpo mental. Quando que a gente observa que aquela pessoa está gravemente atingida no seu corpo mental? Quando ela tem uma necessidade exagerada de se expressar e falar sobre si mesma. Então ela chega assim esbaforida, porque eu sou isso, eu tenho isso, eu posso isso, né? A dificuldade de se autoexpressar e assumir sentimentos, pensamentos e necessidades. Às vezes ela está precisando muito de alguma coisa, está necessitando muito daquilo ali, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, ela não consegue pedir nada para ninguém. A incapacidade de dar opiniões, ideias, preocupações e emoções. Possuir uma raiva que provoca tristeza. Eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho ódio, um ódio muito grande. Então é uma pessoa que a gente já pode observar que ela está doente. Dificuldade de se comunicar, manifestada na pronúncia incorreta das palavras. Então a pessoa quer se comunicar, mas fala tudo errado. Poxa, mas não era aquilo que eu queria falar. E acaba falando tudo errado. E eu vi também, que eu pesquisei aqui, que eu achei muito interessante, quais são, isso aqui são os sintomas, as doenças que a gente pode ter quando tudo isso está em desequilíbrio. Então são, quando o corpo mental adoece, acaba atingindo o corpo físico através do rebaixamento vibracional na região do chakra laríngeo. E podemos surgir doenças nos seguintes órgãos: na garganta, infecção, laringite, faringite, amigdalite, gagueira, etc. Nas glândulas tireoides e paratireoide, na boca, gengivite, mau hálito, infecções, língua presa, dores gerais, né, na boca. Nas articulações da mandíbula, dores e inflamações. Nas cordas vocais, perda até de voz. Na traqueia, na laringe, na faringe, no pescoço, cistos, tumores e até o câncer. E nas vértebras cervicais. Então, às vezes a gente fica imaginando, né, quantas doenças acontecem e está tudo ali, ó. De um desequilíbrio de um dos nossos corpos. Então, quando eu li essa parte, assim, eu achei muito interessante, muito linda até, sabe? Porque eu mesma fui acometida de muitas dessas doenças e hoje eu sei que, com certeza, o meu corpo estava em desequilíbrio. Então, é muito importante a gente estudar realmente para ver que, como diz esse livro que a Adriana falou para mim, vai ler, Silvia, esse livro, Cura e Libertação. Tem tudo a ver com essa parte do nosso corpo. A parte ali do inconsciente, então o nosso inconsciente está no mental inferior, no corpo mental inferior. E o nosso superconsciente está no mental superior, que é aquela parte que cuida mais da tecnologia, daquela parte mais superior mesmo do nosso corpo. Acho que seria isso. Não sei se eu consegui explicar direitinho, né? Sou bem leiga, mas... Dona Tânia? Eu hoje devo estar com o meu mental, meu conhecimento bem fora da casinha, porque a minha voz está horrível. Teve coisas aqui que até eu não sabia sobre esses negócios das doenças. Eu sei que tanto o corpo mental como o mental inferior e o superior vem traz os egos de personalidades com fortes tendências de mando e de querer dominar as coisas. Por nós ter sido em outras vivências pessoas que mandamos bastante, como Madre Superiora,
Vocês estão rindo porque você sabe que eu fui, né? General, o rei, o governador. Ficam arquivadas lá. Ficam arquivadas no búdico, mas eles vão se manifestar através desses corpos, tá? A semana que vem nós vamos estudar as personalidades. Esqueci de falar dos vícios também, né? Tá, então Que vem também é explicar. ali. Não, é só nessa parte também que fica Sim. essa busca de vícios, de coisas, né? Todos os vícios também estão gravados nesses corpos aqui, tá? Quem é que tinha... o que foi aí, Regina? O que você queria perguntar? Não é... Então tá, vamos, mais alguma colocação, gente? Vamos lá, pessoal. Você? Não, o quê? Eu. Quer colocar alguma coisa? Hoje passou rápido o tempo. Ficou muito bom, eu gostei. Todos os estudos foram válidos. Todos foram... Tudo acrescenta assim, ó, se a gente quer melhorar o corpo mental, ele tá mal, desequilibrado. É no passe que a gente consegue. Você pode melhorar. outras coisas. Você melhorando, que nem ela falou ali do lendo cura e libertação, você vai vendo que a tua mente é responsável por tudo isso aí. Eu hoje estava vendo Os outros corpos, a tua vivência vai melhorar tudo aquilo que você tem. Sejam de doenças na ordem física, como na de ordem espiritual. Tá? Se você se modificar, você vai melhorar. Hoje eu estava vendo eu até não me lembro quem foi que me mandou no Face, um menino, ele estava sentado numa praça com o sapato rasgado, a roupa rasgada, todo bem maltrapilho. E ele chegou e foi sentar no banco da praça, tinha um menininho com um tênis novinho, a roupa bem arrumadinha e tudo, e ele ficou revoltado com aquilo. E ele foi e saiu dali, sentou numa beira de uma árvore, pegou o sapato com a mão e começou a conversar um sapato com o outro. E ele disse assim: eu quero ser aquele menino. E o pensamento dele foi tão forte que ele acabou transmutando a energia dele, porque isso você sabe que eu não posso ser você ou você nessa encarnação, mas eu estou dando um exemplo como você pode mudar as coisas. E o pensamento dele foi tão forte, que ele se viu como aquele menino. E o menino que estava lá sentado se viu lá na beira da árvore, todo rasgado com o sapato ali. Se vocês vissem a felicidade do menino que ficou com o sapato rasgado e com a roupa rasgada, porque ele pôde caminhar. O outro não podia caminhar. E ele acabou o que estava rasgado sendo aquele menino que andava na cadeira de roda. Então, por isso, o nosso pensamento é forte, é um pensamento que pode mudar a nossa existência de agora. Você pode dizer não para as coisas, você pode ter, como assim dizendo, ó, meu mental aí tá. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.